Entrevista. Crise leva a diretoria da Santa Casa de Andradas a anunciar medidas drásticas. Há alguns anos, a situação financeira da Santa Casa é delicada e agora a diretoria da entidade anunciou algumas medidas que podem ser consideradas drásticas pela população. O médico Cláudio Vergueiro, que é o diretor técnico da entidade, está ao vivo para falar sobre o assunto. Dr. Cláudio, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade. Dr. Cláudio, eu vou pedir só para o senhor falar um pouquinho mais próximo do microfone, por gentileza. Dr. Cláudio, realmente as últimas informações não foram nada boas, não é? Sandro, a crise é notória. Qualquer ouvinte que for no supermercado está sentindo a diferença, está sentindo que está empobrecendo, mesmo dando todo o seu sangue para manter o seu trabalho em dia. Mas a crise está aí. Nessa semana eu vi uma reportagem que foi veiculada pelo UOL, dizendo que 20 santas casas por mês estavam fechando. E quantas? 20 santas casas fechando por mês no Brasil. O governador de Minas Gerais decretou estado de calamidade financeira. Então isso mostra que o próprio estado está quebrado. Qual a repercussão disso no nosso meio? Por exemplo, o SUS, que vem do governo federal ao governo estadual, não está vindo o repasse dele. A rede de urgência e emergência, que é relacionada ao pronto-socorro, para o atendimento de urgência e emergência, que é no valor de R$100 mil por mês, já é o terceiro mês que não vem. E a conta não fecha, Sandro. Eu vou te dar um exemplo prático e eu gostaria que os ouvintes pensassem muito nisso. Um raio-x, ele custa para a gente R$33. Só que a gente recebe por esse mesmo raio-x R$7. Uma consulta do médico especialista custa R$12. Uma consulta com o clínico geral custa R$2,80. Na verdade, não é o que custa, é o que eu recebo através da Santa Casa para manter o serviço funcionando. Que médico que vai querer fazer um atendimento no pronto atendimento por R$2,80? Então, a gente abre mão de um valor maior para que isso seja suprido e que os atendimentos não fiquem defasados. Agora, Dr. Cláudio, vamos lá. Algumas das medidas anunciadas eu gostaria que o senhor transmitisse para o ouvinte da Rádio Vinícola. Muito bem, Sandro. Vou começar pelo atendimento, que é algo polêmico. O atendimento de um pronto atendimento, de um pronto-socorro, ele é para urgência e emergência, isso em qualquer lugar do país. Eu queria ver alguém de Campinas ligar na Unicamp e falar, olha, eu estou com uma gripezinha aqui, será que dá para mandar a ambulância da Unicamp para vir buscar? Isso não ocorre em nenhum lugar, Sandro. Ocorria muito aqui, só que por medida de desespero, de tentar manter a Santa Casa funcionando e com as portas abertas, nós somos obrigados a fazer cortes. O atendimento ele não vai ser negado a ninguém. Todos os andradenses e até das cidades vizinhas que são pactuadas conosco têm no pronto-socorro a sua referência. Vão para o pronto-socorro assim que acharem necessários, lá vão passar por uma triagem. Se nessa triagem, que é a triagem de Manchester, que é feita no mundo inteiro, se nessa triagem não houver indícios de urgência ou emergência, o que quer dizer isso? Que a pessoa vai morrer em 6 horas ou em 24 horas, a pessoa será redirecionada para as unidades básicas. Outra medida que é importante, Sandra, voltando aos atendimentos, é bom dizer que hoje a paciente pode consultar e ser um código verde, mas amanhã ela já pode ser um código amarelo e nada impede que ela volte na Santa Casa e que seja atendida novamente. Essas medidas são necessárias. Ninguém gostaria de tomar tais medidas, mas a situação exige que a gente faça isso. Dr. Cláudio, de certa forma, esse código de Manchester, o senhor citou, não é? Isso. Ele já é aplicado na Santa Casa há alguns anos. Sim, Sandro, mas hoje o código verde, por exemplo, ou o azul, ele não é encaminhado para as unidades básicas.
aguarda e pode ser atendido até num período de 4 horas. E a partir de agora isso não vai ocorrer. Essa espera que não vai ocorrer, mas os atendimentos de urgência e emergência, que são a finalidade do nosso pronto-socorro, estão mantidos. Vamos até dar um exemplo melhor, doutor Cláudio, porque a população ela compreende muitas vezes através de exemplos, né? Uma criança chega ali na Santa Casa com uma dor de ouvido. Ela chega chorando, é 3 horas da tarde, o que acontece? Ô Sandro, eu não posso classificar uma doença generalizando. Então vou te explicar por quê. Essa criança ela pode estar com dor de ouvido e ser uma gripe comum, mas ela pode estar com um abscesso no ouvido e precisar de uma intervenção cirúrgica. Então é um pouco difícil da gente explicar isso. Um outro exemplo, uma gripe num paciente rígido, esportista, é uma coisa. Num senhor tabagista, acamado, diabético, hipertenso, é outra completamente diferente. Então, eu volto a dizer, continuamos a referência da população, caso haja necessidade. Ela vai passar por uma triagem, se for urgência e emergência, ela vai ser atendida, internada e operada de acordo com a necessidade. Ou seja, é caso a caso, e é aí que vem a importância, doutor Cláudio, daquela paciência que a população deve ter. Pode ser que a pessoa seja classificada como uma situação de não urgência, não emergência. E aí ela vai ser convidada a comparecer em alguma outra unidade de saúde do município. Talvez ela não vá gostar disso, porque ela quer ser atendida. Exato, Sandro. É a cultura do não quero esperar, quero tudo agora. Essa cultura não dá para ser mantida, não existe dinheiro para isso. A pessoa tem que ter consciência, tem que procurar na hora que precisa. Esse critério cabe a cada um. Não sou eu que posso dizer quem pode ir e quem não pode ir no pronto-socorro. Todos serão avaliados. Ok. Os médicos e toda a equipe da Santa Casa, o que eles podem também fazer para que o desfecho não seja ainda pior, doutor? Sandro, excelente pergunta. E agora eu vou citar exemplos. Antes disso, eu vou dizer que vestir a camisa é fundamental. É verídico que os médicos estão sem receber há 2 meses e meio, os funcionários estão sem receber o 13º, não nego nada disso, mas eu vou dar 2 exemplos que estão na mesma situação de inadimplência, ou seja, que não estão recebendo. Um médico acabou de passar por uma... Não vou citar nomes. Um médico acabou de passar por uma cirurgia, teria 1 mês de resguardo, optou por não fazer esse mês de resguardo, entrou na Santa Casa e a primeira coisa que falou foi: pode marcar qualquer cirurgia para mim que eu vou fazer as cirurgias, eu não vou parar o atendimento. Por outro lado, hoje de manhã eu fui chamado para uma reunião na Santa Casa, um casal que tinha a cirurgia do seu filho marcada, e essa cirurgia foi desmarcada e esse casal foi orientado a procurar a Santa Casa, dizendo que a própria Santa Casa havia cancelado a cirurgia. Isso é totalmente inverdade, Sandro, totalmente. A Santa Casa está com as portas abertas, as restrições são relacionadas ao pronto atendimento. O médico que teve essa atitude, ele ligou assim que soube que não iria receber o seu salário que está atrasado, como de todos os outros e como o meu também, decidiu cortar todos os atendimentos, cancelar todos os atendimentos dele de janeiro e fevereiro, inclusive todas as cirurgias. Então eu volto a falar para a população, a Santa Casa está aberta. Se essa cirurgia quiser ser realizada amanhã, será muito bem-vinda. Nós precisamos aumentar o número de internações na nossa Santa Casa. Atitudes como a desse médico mostram que não existe um pensamento em conjunto, e sim o pensamento por próprio bolso. Como que funciona a ambulância? Você tem uma necessidade, uma urgência, você tem que ligar no 192. O 192 tem uma equipe do SAMU treinada para fazer essa avaliação e dizer: é um caso de urgência, não é um caso de urgência. Nos casos de urgência, a própria ambulância do SAMU irá buscar. A ambulância branca só irá buscar nos casos que a ambulância do SAMU já estiver empenhada em alguma outra urgência ou emergência. Aí sim, nós deslocaríamos para ajudar. De outra forma, em pacientes que não se encontram diante da urgência e emergência, o próprio SAMU vai dizer que não tem indicação de mandar ambulância.
Doutor, a Santa Casa de Andradas é habilitada para fazer exames de tomografia? Como que vai funcionar para a pessoa que precisa fazer esse tipo de exame ou um raio-x? Carol, o governo municipal está até tentando interceder junto à regional de Pouso Alegre para que esses exames sejam pagos para a gente. Até o momento não são. Então a Santa Casa acumula um prejuízo mensal de cerca de R$20 mil, sendo que no mês passado esse prejuízo foi de R$43 mil. Por que disso? Os hospitais de médio porte, como é o nosso, não estão habilitados a ter tomografia, não deveriam ter tomografia e por isso não recebem por esse serviço. Temos tomografia, é um avanço para a nossa comunidade, nos ajuda muito na realização de diagnósticos, mas diante do não recebimento, ela não poderá ser feita. Esse exame não está cortado ainda está sendo realizado nos casos de urgência e emergência, e o governo municipal está tentando reverter essa situação para que a gente não precise cortar totalmente esse exame. E além das tomografias que o senhor está explicando que não foram cortadas, pelo menos por enquanto, as operações agendadas para janeiro e fevereiro igualmente não foram cortadas ainda, canceladas. De forma alguma, Sandro. Não há restrição dentro da Santa Casa. A restrição é via pronto-socorro, que é a entrada da Santa Casa. As cirurgias eletivas, desde que o médico que acordou em fazê-las, estão mantidas. Muito bom. Agora, o senhor citou também, doutor Cláudio, o governo municipal. É bom as pessoas entenderem isso, porque muitas vezes existe essa confusão. Quem é realmente o mantenedor da Santa Casa ou do pronto atendimento? É a prefeitura? É a diretoria da Santa Casa? Quem é que manda ali, digamos assim? Não acho que é uma questão de mandar, Sandro. É uma questão de financiar. Hoje, se a gente não recebesse a quantia de R$389 mil mensais da prefeitura, nós já estaríamos com as portas fechadas. Não são os únicos recursos. Existem recursos particulares, recursos que vêm de convênios, recursos estaduais e recursos federais. E esses dois últimos não vêm há algum tempo. Como eu disse no começo da entrevista, há 3 meses. O repasse da prefeitura tem sido feito, às vezes com atraso dentro do próprio mês, mas tem sido feito. Mas a conta não fecha mesmo com isso. O gasto é muito alto, como eu te dei o exemplo do raio-x. Tudo do SUS segue uma tabela de valores de 1992 que não foi atualizada. Doutor, no caso da tomografia que o senhor citou, como o hospital ele não é habilitado para receber esse tipo de exame, há um certo prejuízo com isso? É o que eu disse, Carol. A gente acumula um prejuízo de R$20 mil mensais, prejuízo sem receber nenhum centavo. A Santa Casa banca todas essas tomografias e no mês passado esse prejuízo foi de R$43 mil. É só com esse exame ou outros exames também dão prejuízos? A endoscopia e colonoscopia também são exames que nós não somos cadastrados e realizamos na medida do possível, mas também não recebemos por elas. É possível falar em valores exatos no que se refere à dívida da Santa Casa, doutor Cláudio? Sandro, eu sou o diretor técnico da Santa Casa. Essa informação eu não consigo te dar. Posso até te recomendar que chame o nosso novo administrador, Heraldo Chiodeto, muito capaz a te dar as informações. Os médicos funcionários de hoje, eles vão continuar ou eles vão ou haverá mudanças, doutor? Depende da necessidade de cada um e do julgamento de cada um sobre a situação, Sandro. Gostaríamos que todos continuassem para que a gente, em grupo, conseguisse manter essa Santa Casa de portas abertas. Mas isso é individual de cada um, a necessidade é de cada um, e eu não posso culpá-los por não quererem trabalhar sem receber. Isso é direito de todo trabalhador que não recebe. Mas eles não receberam o 13º, mas os salários estão em dia ou não? Também os salários estão atrasados? Nenhum médico recebe 13º, Sandro. Isso é só para os funcionários. Os médicos estão com salários atrasados em 2 meses e meio. E não que não estão recebendo atrasado, mas estão recebendo. E no caso dos funcionários comuns, que não são médicos, eles estão com salários em dia? O salário atrasou, foi pago com, se eu não me engano, 10 ou 15 dias de atraso, mas foi pago.
mas o 13º ainda não. E será pago ainda que parcelado, doutor? Não é possível parcelar. Hoje fizemos uma consulta e o parcelamento ele incorpora no salário. Então estamos tentando novas medidas e novos recursos para que isso seja realizado. Doutor, e sobre o hospital, os pacientes de cidades vizinhas, que a gente vê muitas pessoas que vêm ser atendidas aqui, como que vai ficar para eles? Vai continuar a ter esses atendimentos? Vai continuar a ter essa transição de uma cidade para outra? Como que vai funcionar? Carol, essa é a triste realidade que a gente vive. Os municípios vizinhos, que são 11, eles são pactuados para cá, e os recursos direto do Estado são nos enviados. Mas esses recursos, me desculpe a palavra, são ridículos e não pagam a conta. Para piorar a situação, a Prefeitura de Andradas ela não vai fechar os postos de saúde nessa semana de feriado. Ao contrário de todas as cidades vizinhas que simplesmente fecharam as portas dos seus ambulatórios e estão encaminhando todos os pacientes para cá. Esses pacientes vão entrar no mesmo critério que os pacientes de Andradas. Só serão atendidos nos casos de urgência e emergência. Ou seja, os postos de saúde estarão abertos. Então, é uma medida nobre do governo municipal. Penso que, mesmo com problemas claros, a prefeitura, nessa questão, está tentando ainda fazer com que a população seja atendida. Agora, o município, como um todo, ele pode ajudar a Santa Casa ainda mais, doutor Cláudio? Porque que a cidade ajuda, mas pode ajudar ainda mais? Sandro, nesse momento de crise, de praticamente guerra que a gente vive, a melhor colaboração é a paciência, é a tolerância, é pensar no conjunto, pensar no próximo, não pensar apenas em si mesmo. Claro que doações são muito bem-vindas. Depois eu gostaria de disponibilizar o número das contas para as doações, que isso nos ajudam na prática. Mas na teoria o que eu gostaria era de colaboração e tolerância. Nós estamos conversando com o Dr. Cláudio Vergueiro. Ele é o diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia aqui da cidade de Andradas, e está falando sobre medidas que podem ser consideradas drásticas para a população no que se refere ao pronto atendimento municipal, mas que ainda não são tão ruins como poderia ser, não é? Se nós tivéssemos aí o cancelamento de operações, de exames e tudo mais, seria ainda pior. Claro que nós lamentamos, viu, doutor Cláudio? Tenho certeza que o senhor lamenta muito também esse atraso nos salários dos colaboradores ali da entidade, e também o atraso nos salários dos médicos. Isso é algo muito triste, mas a população como um todo, ela ainda tem o pronto atendimento como referência. O senhor pode falar alguma coisa sobre tentativas de se buscar verbas junto a Brasília, junto a Belo Horizonte, deputados, pessoas políticas próximas à nossa comunidade? Olha, Sandro, eu assumi a diretoria técnica da Santa Casa em setembro de 2015 e eu avancei um pouco mais nas minhas funções justamente com esse intuito. Tive em Belo Horizonte 2 vezes atrás de recurso, consegui recurso federal com o deputado Bilac Pinto no valor de R$490 mil, também com o intermédio do governo municipal. Fora isso, Sandro, eu tento colaborar com a forma que eu posso e gostaria que isso fosse um exemplo para os outros médicos, inclusive para a população. Desde setembro de 2015, eu sou diretor do pronto-socorro, com todas as críticas e ataques que eu recebo, mas eu sou voluntário. O contrário não acontece na cidade de Espírito Santo do Pinhal, que eu sou bem remunerado para essa função, pois é muito difícil e de muita responsabilidade. Montei também uma chapa para concorrer com a eleição da SBS, Sociedade Beneficente de Senhoras, que estava praticamente adormecida. Eu fui pessoa a pessoa, consegui montar a chapa, consegui eleger uma diretoria, e hoje elas já reformaram o pronto atendimento, já pintaram o pronto atendimento, já fizeram campanha de cadeiras,
campanha de colchões, estão realizando um bazar, fizeram a campanha dos lacres, acabaram com todas as goteiras do pronto-socorro e ainda estão com R$100 mil em caixa, cujo dinheiro vai ser usado na pediatria da Santa Casa para a reforma desta e várias outras que forem necessários. Então, eu acho que cabe a cada um, talvez, falar menos, criticar menos e fazer mais. Um comentário também, Sandro, a respeito disso, que eu ouvi semana passada uma senhora de Albertina que faz uso do pronto atendimento, que faz uso do hospital, e ela elogiando que ela nunca teve um atendimento tão bom. E eu também ouvi parentes meus da cidade do Jardim que são atendidos aqui em Andradas e que falaram muito bem do atendimento, seja da enfermagem, seja dos médicos, que ela ficou internada vários dias e que não teve um atendimento assim em outras cidades que ela foi. Então, é como o doutor disse, é importante que haja mesmo o cooperativismo de todos que ali vão ser atendidos, né? Claro, Carol. O que eu reuni várias vezes com a equipe de colaboradores do pronto atendimento esses dias, e o que eu tenho batido é pela qualidade, pela educação e pela técnica. Tudo está sendo documentado, tudo está sendo filmado, tudo está sendo anotado nos prontuários dos pacientes, para que a gente minimize a chance de errar. Somos todos humanos, podemos errar, mas eu primo pela qualidade do atendimento dessas pessoas. Dr. Cláudio, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade e, se o senhor quiser e desejar, faça suas considerações finais, porque o nosso tempo está chegando ao fim, doutor. Sandro, eu gostaria da oportunidade de responder a um vídeo que eu assisti do vereador Ricardo Felisberto. É muito difícil a gente apenas criticar. Tudo o que eu falei agora há pouco, do que o Cláudio Vergueiro Costa tem feito, e não o diretor da Santa Casa, que tem feito para arrumar recursos, qualquer um pode fazer. A gestão da Santa Casa, como de todas as outras Santa Casas, pode ser um primor, mas se a conta não fecha, os resultados são negativos, independente de 5 milhões de repasse que são feitos pela Prefeitura. O senhor vereador me ligou há uma semana, uns 15 dias atrás, me mandou um WhatsApp perguntando das novas regras para a votação da eleição na Santa Casa, que vai ocorrer no dia 29 de janeiro. E eu informei, com todos os dados que eu tinha, de que as pessoas precisariam se associar e contribuir com R$30 mensais para colaborar com a Santa Casa e se tiverem o interesse de votar e serem votados numa chapa eleitoral, elas deveriam fazer um depósito de R$180 para que isso acontecesse. Esse dinheiro, esses novos associados, eles ajudam a manter a Santa Casa. E eu fiquei surpreso quando eu peguei a lista de pessoas que foram se associar e colaborar, e o nome do senhor não estava nela. E, aliás, todos os nomes que preencheram essa lista, eles foram indicados por mim para colaborar e para levar dinheiro para a Santa Casa. Então, gostaria de falar para o senhor, nos ajude, monte uma diretoria, monte uma chapa e concorra à eleição com a diretoria que eu montei para que a Santa Casa não feche. E mostre que o senhor é uma pessoa tão nobre quanto tu diz e nos ajude na prática. Monte uma diretoria e venha concorrer nas eleições comigo. Esse foi o Dr. Cláudio Vergueiro. Doutor, obrigado pela entrevista. Boa sorte. Eu que agradeço, Sandro.